Olá, muito bom estar com você em mais um episódio do podcast Raízes, que é aquele espaço em que a gente fala das raízes macaenses, das histórias das pessoas, das personalidades. E hoje eu estou diante de uma personalidade que tem uma particularidade. Ele é um macaense nascido num distrito que hoje não pertence a Macaé, né, que é o distrito de Quissamã, mas que à época pertencia a Macaé, portanto é um macaense. Não é isso? Fídias Barbosa, prazer ter você aqui no Raízes. Prazer também, Silvio, obrigado aí pelo convite de estar aqui com você no Raízes. Deixa eu te falar, quando eu nasci, Quissamã era o 4º distrito de Macaé. Foi em 1947. Isso. E era 4º distrito de Macaé. Então eu me considero um quissamacaense. Quissamacaense, se juntar quissamacaense, acabou. Não precisa de muita explicação. Sou de Quissamã, sempre levo o nome de Quissamã para todos os lugares que eu posso. E cada vez eu tenho uma página no Facebook também chamada de Quissamã, a Hollywood, que é o livro que eu lancei, contando a minha história e da minha família. E é isso aí, Quissamã, eu saí de Quissamã, mas Quissamã nunca saiu de mim. Bom, e aí esse de Quissamã Hollywood não é só uma figura de linguagem, não é só Não, é real, porque o cara foi parar em Hollywood. Ele foi parar lá nas maiores produtoras de cinema do planeta. Mas antes da gente falar da faceta do Fídias Barbosa, produtor de cinema, produtor de televisão, fez trabalhos assim belíssimos na publicidade também, queria ainda falar um pouco mais de Quissamã. Na sua época de garoto, você passou a infância em Quissamã, a pré-adolescência. Na adolescência você ainda estava em Quissamã também? Ou já tinha saído? É o seguinte, o que aconteceu? Em Quissamã eu estudei no grupo escolar e lá não tinha o ginásio. Chamavam de ginásio, 2º grau e tal. Não tinha o ginásio. E meus pais então falaram, olha, você está indo para Macaé estudar lá. Foi uma surpresa para mim, que eu não queria sair de Quissamã. Era um garoto de 11 anos, querendo continuar a andar de cavalo, de bicicleta, brincar. Quando chovia, era o melhor dia para brincar na lama, que era a nossa diversão predileta na época, né? Quando garoto. Então, quando eles me deram a notícia, eu falei, puxa vida, eu vou sair daqui, né? Era uma zona de conforto maravilhosa, porque tínhamos tudo ali, né? Inclusive cana-de-açúcar, caldo de cana. À vontade. À vontade. Mas isso aí fica para uma outra situação. Sim, eu vim para Macaé estudar e fazer o ginásio. Meus pais me mandaram para cá. Enfim, fiquei aqui na casa dos meus tios, que era aqui na Avenida Rui Barbosa, antiga Rua Direita, e hoje ali tem um prédio e tal, uma casa muito confortável, grande, quintal enorme, muitas frutas. E quando eu cheguei, eu fiquei meio assim, eu achei meio estranho, mas logo depois eu me adaptei e adorei ficar aqui. Você é parente dos Barreto, aqui em Macaé, não é isso? Por tabela, porque na verdade o meu tio José da Cunha Barreto casou-se com uma irmã do meu pai, tia Hilda Barbosa. Hilda Barbosa passou a ser Hilda Barbosa Barreto. Eles tiveram 10 filhos. E quando eu vim morar aqui... tinha filho antigamente, hein? Quando eu vim aqui, ainda tinham 8 morando na casa. 2 já tinham saído. Os mais velhos já estavam fora, seguindo carreira militar. Um lá na Academia Militar das Agulhas Negras e o outro servindo em Niterói. Hoje o Silas, que está com 94 anos, que é um desses primos mais velhos, está vivo, mora em Macaé, super saudável, já casou pela 2ª vez, é um cara super forte, bacana e tem um excelente relacionamento com ele. E como é que era a vida do garoto Fídias naquela Quissamã daquele período? Sempre lembrando, né, Quissamã era um distrito de Macaé, a sede do município Macaé tinha uma vocação que era a vocação pesqueira, até então, né? E o distrito tinha uma vocação agrícola, basicamente, né? E industrial, por causa da usina de açúcar. Sim, mas era uma indústria associada à questão agrícola. Agro, total, ligado aos fazendeiros. Melado, cachaça, né? Cachaças maravilhosas. Melado Fios de Ouro, que até hoje ainda famosos. Cachaça, uma cachaça boa. Lá tinha uma cachaça que meu pai sempre tomava de manhã, um golinho de cachaça com café para ir trabalhar. Ele trabalhou como balanceiro na usina, isso já no final de carreira. Ele começou mesmo ainda na mesma empresa
de Ribeiro e Filhos, de Quissamã, que eram os donos do distrito, na verdade, e trabalhou ali muito tempo em Conde de Araruama. As minhas 2 irmãs nasceram em Conde de Araruama. Eu nasci no Carmo, ali onde tem um lugarejozinho onde os funcionários tinham casa. Meu pai tinha uma casinha ali, por causa da usina, eu nasci ali ao lado da igreja do Carmo. Certo. E como é que era a vida em Quissamã, a vida para um menino em Quissamã naquela época? Brincadeira, era saudável. A gente vivia na época, né, caçar passarinho, que era, e pescar, que tinha uns ribeirões legais, interessantes. Tinha o canal que passava dentro da cidade, a gente ia para o canal nadar, a água era limpa, e muita brincadeira de bicicleta com os amigos, colega, aquela coisa de esconde-esconde, e pega isso, e as primas também, porque ali eu tinha toda a minha família, meus primos também moravam ali, minhas primas, então a gente estava sempre se dividindo entre diversões, era brincadeira o tempo todo, e isso quando tinha que ir para a escola já era um sacrifício, porque tinha que deixar alguma brincadeira de lado. Te imaginava, passava pela tua cabeça, com certeza não, né? Mas assim, nos teus sonhos mais mirabolantes, passou pela tua cabeça e parar nos lugares onde você parou pelo mundo afora, com o teu trabalho, com a tua arte? Existiu uma intuição no momento em que eu ia muito ao cinema. Em Quissamã, na freguesia, tinha um cineminha, que aliás tinha sido do meu pai. Na época que eu nasci, quando eu nasci, eles eram donos do cinema. Meu pai e minha mãe. E faziam ali teatro, shows e tudo. Eu, claro, não me lembro disso, que eu tinha meses e 2 anos de nascido. Meu pai vendeu e foi fazer outros negócios na vida dele. Minha mãe abriu uma loja, comprou a loja do meu avô. Então, eles mudaram de negócio. Mas ali em Quissamã tinha um cineminha ali, que ainda o espaço do cinema existe lá hoje, só que está muito mal aproveitado. O Armando Carneiro, quando assumiu a prefeitura de Quissamã, ele montou um cinema como era antigamente e fez ali uma coisa muito interessante para a memória e para a cultura de Quissamã. Então, assim, a gente tinha essa coisa de ir para o cinema, só que o cineminha era pequeno, uma tela pequena, a gente ia para lá... Mas é meio artesanal. Artesanal, a gente ia para lá mais para se divertir, ver filme de bang bang, às vezes filme de amor, para ver os beijos dos filmes de amor. Agora vão beijar e tal, a gente ficava ali olhando aquilo que era garoto, 9, 10 anos de idade. Só que a minha mãe me levou para ver um filme em Campos. Nós fomos a Campos visitar a minha tia dela, na verdade, e fomos visitá-la. Ela falou, nós vamos para o cinema. Eu falei, legal. Então, e lá um cinema maior, né? Cineac Trianon. Sim. E no Cineac Trianon passava, nesse período aí, um filme chamado Os Três Mosqueteiros. Isso era 1955, por aí, 54, 55. E eu assisti Os Três Mosqueteiros, mas não entendi nada. Porque eu não conseguia ler as legendas, eu ainda estava começando a alfabetização, e também não entendia o que eles falavam, porque eles falavam em inglês. Sim. Então minha mãe perguntou se eu gostou do filme. Quando a gente saiu, foi tomar um sorvete ali na Leiteria Ball, na Rua do Ouvidor, em Campos. Acho que ainda existe, sei lá. E ela falou, se eu gostou do filme? Eu gostei, mas não entendi o que eles falavam no filme. Eu quero entender o que eles falam no cinema. Eu tinha 8 para 9 anos de idade, então ela disse assim, tá bom, vou te arranjar uma professora particular de inglês. Então, quando eu comecei a estudar inglês, muito garoto, tinha uma professora muito inteligente que falava de cinema, falava de filmes. Eu começava a imaginar aquilo. Mas o pior de tudo é que um dia chegou lá na minha casa, a minha prima, com uma revista chamada Cinelândia, que elas liam. Quando chegava em Quissamã, meu tio, que era o estafeta da cidade, tio Moacir, trazia lá de Conde de Araruama, de carro de praça, táxi, os jornais, as revistas e tal, que chegavam no final do dia no expresso que vinha do Rio de Niterói. E aí ele chegou com a minha prima chegou com a revista Cinelândia, dizendo que mostrou que o Tyrone Power tinha morrido. E o Tyrone Power, para nós todos, era um herói. Ele tinha feito um filme do Zorro. E para mim aquilo ali era fantástico, né? E falaram, pô, o Tyrone Power morreu. Então elas mostraram que o Tyrone deixou 2 filhas, 2 meninas. E eu falei assim, poxa, vamos trazer elas para morar com a gente em Quissamã. Elas morreram de rir. Uma história muito engraçada, começou com isso. Então essa revista Cinelândia me mostrou assim, um aspecto que eu não conhecia, porque eu nem lia direito na época, né? Mas eu adorei ver aquilo. Era ali os bastidores, né? Da indústria do cinema. E eu me apaixonei imediatamente pela Romina Power, filha do Tyrone Power. Foi paixão à primeira foto.
E aquilo ali, sei lá, me ligou. Mas corta para muitos anos depois essa minha viagem para lá. Mas então isso foi o primeiro momento de intuição que me fez ter uma ligação com o mundo do cinema. E aí você começa a estudar inglês, começa a entender mais o que se passa nos filmes, a ter acesso a uma literatura mais direta sobre o cinema, enfim, e tal. Só que você não fica o tempo todo entre Quissamã e Macaé. Tem um momento que você parte para o Rio de Janeiro, né? Nesse momento que eu estou aqui fazendo ginásio, e assim que eu cheguei em Macaé, acho que 2 semanas depois da minha chegada em Macaé para estudar, eu conheci duas personalidades. Na época, eram garotos como eu. Hoje, são grandes artistas. Um deles é um artista plástico famosíssimo, Isaburo Mori, japonês, que mora japonês Nisei, que mora hoje em Rio das Ostras. O Isaburo e o Ricardo Meirelles, autor teatral. Naquele tempo, ninguém era autor de nada, ninguém era artista, ninguém sabia de nada, éramos todos garotos. Professor Ricardo Meirelles. Professor Ricardo Meirelles, que até hoje é meu amigo, a gente se visita e fala muito e conta as histórias antigas do nosso momento de criatividade em Macaé. Começou ali uma trinca, e essa trinca, depois com mais 2 amigos, que um deles, 2 já faleceram, José Peixoto e o Drauzio, nós formamos um grupo chamado Os Ases da Noite. O que os Ases da Noite faziam? Ir para o cinema todo dia. Todos os dias. Nós tínhamos 2 cinemas em Macaé, o Cine Santa Isabel e o Cine Taboada. Se a gente não entrava num, entrava no outro. Às vezes saía de um e ia para o outro. As sessões eram 19 e 21 horas durante a semana, e no fim de semana tinha matinê, aquela coisa, com desenho animado. A gente não perdia nada. E íamos os 3 juntos sempre, eu, Isaburo e Ricardo. Eles passavam, me pegavam, porque assim, o Ricardo morava onde hoje é aquele supermercado, que antigamente era o Costa 1000, hoje é Rede Economia. Isso. Ali é o número 1000. A Júlio Olivier ali, né? Pertinho, encostado. O Ricardo morava ali numa casa. O Isaburo morava onde hoje tem ali o Ponto Frio, pertinho, colado ali onde tem aquele prédio que já foi Turismo Hotel, onde o Centro Cultural da Marilena Garcia, né? Isso. Então ali do lado ele tinha uma casinha, uma casinha que começava, mas a gente só era a entrada da casa, a gente só ia ver a casa lá no final. Uma casa bem de japonês mesmo, o pai dele ali, a mãe dele. E de vez em quando a gente ia até lá, ou comer, ou bater papo, fazer um lanche. O Ricardo pegava o Isaburo me pegava, que era a 1 minuto de onde eu morava, na Avenida do Rio Barbosa. Então nós íamos os 3 para o cinema. E com isso eu comecei a gostar dessa aventura do cinema. O que é isso? Onde é que isso vai me levar? Eu já tinha realmente uma bela de uma noção do inglês. Porém, você falou, em 1962, quando eu fiz 15 anos, a minha mãe me ligou do Rio, ela já estava no Rio, e falou assim, olha, nós já estamos morando no Rio e tal, porque na verdade era isso, eles tinham que preparar uma mudança para o Rio, que meu pai ia se aposentar em Quissamã, queriam ir para o Rio de Janeiro. Então, do Rio ela me liga no meu aniversário, de 15 anos, aqui em Macaé, telefone ainda, né, de alô, tia, mamãe. Gerava uma manivela, né? Tinha um magneto, né, no telefone. Sua mãe está no telefone, aí eu fui correndo. Feliz aniversário. O que você quer de presente de aniversário? Eu quero ir embora para o Rio. O que você quer fazer aqui? Eu quero trabalhar. Por que isso? Os meus primos mais velhos já estavam todos procurando emprego, já trabalhando, e aquela coisa de trabalho... seu dinheiro. Aquela coisa de trabalho ficou sendo assim um desafio, né? Para os menores. E eu falei, eu também tenho que trabalhar, Assim, meu primo arrumou um emprego no Banerj, outro arrumou um emprego no Banco do Brasil, outro fez um concurso e passou, foi para Niterói. Por que eu não posso também? Inclusive tinha uma coisa de um status para o menino, trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, era um status no grupo, né? Era um status, impressionava as meninas. Com certeza. Tinha essa coisa toda também. Certeza. Meu primo vinha de Niterói, um dia ele chegou, e aí não sei o que, 2 dias depois que ele chegou uma lambreta. Aí todo mundo foi aprender a andar de lambreta. Falei, eu quero comprar uma lambreta, tem que ter uma lambreta. A gente ia até a praia da Imbitiba, pegando a Avenida Presidente Sodré, na Avenida Alejandro Caldas, né? Sim. Íamos até a Imbitiba e voltava. O negócio ia até lá e voltava. Então fazia um desfile. Era muito interessante. Então eu falei, eu quero uma lambreta, eu tenho que comprar, mas como? Não tinha dinheiro, meus pais moravam no Rio, tinha que trabalhar.
E aí a minha mãe falou, bom, então tá, você entra de férias quando? Minhas férias é pro dia, sei lá, primeira semana de dezembro e tal. Isso era setembro, eu faço aniversário em setembro. Aliás, acabei de completar 77, no dia 7 de setembro. Festejou na beira do mar. 7/7. Aí ela falou, então tá, quando terminar as aulas, tua irmã vai te buscar e você vem pro Rio. Aí fui. Quando eu cheguei no Rio, ela já tinha uma entrevista marcada para mim, para eu entrar numa empresa como office boy. Naquele tempo, na carteira, estava aprendiz de arquivista. Né? Um menor, né? Um menor aprendiz de hoje. Aprendiz de arquivista, mas tinha salário, tinha tudo bonitinho e tal. Para minha sorte, essa empresa era uma empresa americana, era uma multinacional, chamada International Advertising Service, uma empresa de publicidade, onde eu fui cair. Aí, hein? Era house agency de uma empresa, um laboratório famoso chamado The Sidney Ross Company. Sim. E o The Sidney Ross fabricava Melhoral, Sonrisal, sim. né, esses remédios que você compra na farmácia. E também representava um laboratório em inglês. Aliás, não, era um laboratório de Massachusetts chamado Laboratório Winthrop Products, que eram produtos, remédios de prescrição médica, de receita médica. Bezerol, Fenarol, tinha uns barra pesada. Um negócio pesado. Pesado. Né? E eu caí nessa agência. Ao cair nessa agência, no setor de expedição, eu fazia a expedição em todos os andares da empresa. Subia e descia escada, subia e descia, levando carta, buscando carta, pegando pacote, levando pacote. E um belo dia eu entro numa sala, que era a sala da redação, de um jornal, que era um jornal publicado na Inglaterra, e que eles traduziam no Rio de Janeiro e montavam e mandavam para os médicos receitarem os produtos da Winthrop e da Sidney Ross. Entrei na redação e tinha uma senhorita. Era um jornal tipo catálogo. O jornal era um... Como eu posso dizer? Um jornal in-house, da casa. Sim, um jornal sim, que eles publicavam, a redação era ali e a gráfica ficava lá no antigo jornal Diário Carioca, o Jornal Carioca, uma coisa assim. E aí, o que acontece? Eu entrei na sala, ela estava falando em inglês. Esse é o Diário da Noite, né? Muita gente no Rio rodava no Diário da Noite também. Também, né? Também. Era um jornal que se rodava no jornal tipo tabloide, bonitinho, ele saía com azul e branco e tal, bem feito a beça. Jornal O Pulso, The Pulse, que era o The Pulse em inglês, que eles traduziam aqui. Aí a moça, a senhorita lá... falando em inglês... Helena, senhorita, Dona Helena, chamava ela de Dona Helena, falando em inglês. Aí quando ela acabou de falar em inglês com alguém no telefone, ela chegou para mim e perguntou, What can I do for you? Me fez uma pergunta em inglês achando que eu não ia responder. Eu respondi na lata. Falei assim, you can help me. You can take me from that department that I'm working and bring me over here. Ela falou, o quê? Você fala inglês? Quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 15. Eu vou pedir você para vir para a redação do jornal. Pronto. Aí não teve jeito, velho. Dali a história... Você caiu na publicidade. Caí na publicidade, dentro da empresa, trabalhando num jornal. Sim, do lado tinha a seção de rádio e TV. Que eles faziam os comerciais de TV. Isso. Melhoral, Sonrisal. Faziam numa produtora ali de Santa Teresa, chamada PPP Produções. É uma produtora de franceses, mas que tinha os melhores equipamentos cinematográficos para publicidade na época, era tudo preto e branco mesmo. E eu entrei ali e comecei a acompanhar as produções. Bom, aí o resto... Então, você começou pela publicidade. Você não começou pelo cinema? Pela publicidade. Olha, interessante, hein? Pelo advertising. E em 63, né? Porque eu cheguei no Rio em dezembro de 62, cheguei no dia 8 de dezembro, fiz a entrevista e no dia 14 eu já estava trabalhando. Agora, incrível que antes do Natal eu recebi meu primeiro salário de 10 dias de salário. Falei, não é possível, vou fazer uma festa. E aí eu fiquei nessa empresa 4 anos. Mais tarde, depois de ter saído de lá e ter feito concurso para a Embaixada Americana, por onde eu fui trabalhar, eles me chamaram de volta. Fui trabalhar de volta lá. E nesse período muita coisa aconteceu. Então estamos falando aí dos anos 60 e em 1960... Das suas agruras, das suas agonias, das suas angústias, porque os anos 60 foram recheados
de momentos bem punks, né? É verdade. Bem pesados, bem pesados. É verdade. E a migração, então você entra ali, você fez o concurso para a Embaixada Brasileira. Embaixada Americana. Para a Embaixada Americana. Para o USAID, United States Agency for International Development. Ou seja, você fez um concurso para ser funcionário do governo americano. Isso, inclusive com sediado no Brasil. Rio de Janeiro. Para trabalhar no Brasil. Você ficou nessa aí quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. É porque o regime deles é diferente, não é igual ao nosso, não. Que o sujeito faz um concurso e tem uma estabilidade. Lá parece que isso não existia, não é? Não, na verdade eu poderia ter ficado lá. Houve alguns acontecimentos e essa agência me chamou de volta com um salário bem melhor. E você preferiu? E na verdade o que aconteceu? Em 1963 ou 4, vamos dizer assim, 4, um pouco antes da Redentora, de 31 de março. Da Intentona. Da Intentona. Não, a Redentora, né? A gente chama da Redentora que salvou o Brasil. Um pouco antes disso, eu conheci um ator que eu já tinha visto na TV, um jovem da minha idade, chamado Emiliano Ribeiro. Não confundir com o Emiliano Queiroz. Isso, O Emiliano Ribeiro, ele era ator infantil. E quando eu o vi brincando com a galera da praça onde eu fui morar, no Rio de Janeiro, eu olhei para ele e falei assim, eu conheço você. Ele falou, ele muito assim, tímido, eu faço um programinha de televisão e tal, não sei o quê. Eu falei, você faz o Guguta e Tião. Guguta e Tião era uma dupla de um menino branco e um preto, conversando, discutindo e criticando e às vezes elaborando histórias dos desenhos animados que passavam na TV. Então eles faziam a crítica construtiva dos desenhos, comentavam os desenhos e os jovens assistiam os desenhos e gostavam daqueles dois meninos conversando. Era um podcast dos dois falando sobre os filmes. Era muito legal. Isso em 64, cara. Aí eu conheci o Emiliano e eu falei assim, legal, cara, que bacana, me leva na TV, eu estou fazendo uma novela também. Fazendo um papel numa novela aqui na TV Rio, que ficava a 3 quarteirões de onde nós morávamos. Aí eu fui pro estúdio da TV Rio, conheci alguns diretores, produtores e tal, porque o Emiliano me apresentou, mas nada aconteceu ali. O que foi acontecer mesmo quando ele me levou para o teatro. Falou, eu estou fazendo uma peça de teatro infantil e vou te levar lá. Eu falei, legal. Ele falou, você pode chegar lá que não precisa pagar o ingresso nem nada. Quando eu cheguei lá, não tinha baleiro nem bilheteiro. O produtor da peça, o André Adler, falou para mim assim, poxa, desculpe aí, mas daria para você ajudar a gente hoje? Eu falei, o que você precisa? Eu preciso vender ingresso, depois preciso vender bala no intervalo. Eu falei, deixa comigo. Poxa, pisei, ajudei o pessoal na contra-regra e quem dirigia o espetáculo era o Domingos de Oliveira, que se transformou logo em seguida num grande cineasta brasileiro. Isso. Domingos. A atriz principal da peça era Leila Diniz. Leila Diniz. Com Ionita Guinle, uma mulher da época socialite riquíssima. Com o Roberto Rocco, dono da editora Rocco. Sim. Isso vem seguindo para os anos 70, 80, o Rocco cresce, monta a editora dele, ficamos amigos, somos amigos até hoje. Então, ali, aquele núcleo, foi o núcleo que praticamente eu falei, poxa, eu preciso fazer isso, eu quero trabalhar em teatro, quero trabalhar em TV, quero ver o que eu posso fazer. Então, a tua migração se dá do ambiente da propaganda institucional, interna, empresarial, para o teatro. Imediatamente. E aí você começa o quê? No teatro? Fazer bastidor? Primeiro contra-regra, assistente, iluminação, aprendi tudo. Faz tudo? Tudo. Aprendi toda cenografia? Tudo. Não, era assistente, não era um cenógrafo. Mas eu ajudava a cenografia, ajudava os maquinistas a montarem cenário. Então, assim, o que acontece? Eu trabalhava durante o dia, eu não queria perder o emprego. Tanto que eu ajudava em casa, eu não queria ter problema de ir para uma peça de teatro e depois não ter salário suficiente para viver. Sim, claro. Então, acontecia o seguinte, eu saía do meu emprego às 5 da tarde, ia para o curso de inglês, do curso de inglês eu ia para o teatro à noite, já trabalhando no Teatro Princesa Isabel, como contra-regra, isso logo em 65. Princesa Isabel era em Copacabana, né? Na Avenida Princesa Isabel. Em Copacabana. O prédio ainda está lá até hoje, mas durante a pandemia houve uma enchente e depois fechou, está lá fechado até hoje. O teatro era um ícone do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, quando eu trabalho durante o dia,
faço o meu curso e vou para o teatro à noite. Geralmente os espetáculos eram 9 da noite. Então dava tempo de eu fazer meu cursinho e ir pro teatro. Fazer luz, fazia som e tudo. E, nesse momento, eles me chamam para fazer uma viagem com eles para Brasília para estrear uma peça lá. Sim. Os Pais Abstratos. Produção do Teatro Princesa Isabel. Nessa viagem, eu estou viajando com Jorge Doria, com a Glaucio Rocha, Darlene Glória, que eram pessoas que já eram famosas, artistas já famosos, né, na época. A única que está viva disso é a Darlene, porque a Glaucio e o Jorge Doria já foram. E eles então me encaminharam para o diretor, João Bittencourt, que estava fazendo um documentário. E aí eu fui ser assistente do João num documentário. Um documentário sobre Nelson Rodrigues e Edward Albee. Eles fizeram uma conexão entre os temas que o Nelson Rodrigues escrevia nas suas peças no Brasil com o Edward Albee nos Estados Unidos, que tinha algo parecido com o Nelson. Então eles fizeram um documentário. Nesse documentário eu trabalhei só na parte brasileira com o Nelson Rodrigues e a partir daí os convites para trabalhar com cinema começaram a aparecer. Então foi a partir de 1966, trabalhando com o João Bittencourt, num documentário chamado Perfil de Dois Escritores, Edward Albee e Nelson Rodrigues, que eu comecei então a entrar para o cinema. Sempre como apoio de produção. Sempre como assistente. Isso. E fiz alguns cursos esporádicos no Brasil, porque não tinha escola de cinema, mas já tinham diretores que davam os cursinhos que te ajudavam, inclusive, a entrar no mercado, porque não tinha muita gente naquela época de qualidade, e eu me apresentei como um profissional. Então, assim, na minha carreira tem teatro, cinema, TV e publicidade, e quase tudo veio junto. Isso. Isso que eu ia te perguntar. Você diria que essa sucessão de acontecimentos que se deram na sua vida, eles foram... Porque você não procurou, efetivamente você não procurou nada disso, né? Não. Foi tudo acontecendo numa sequência involuntária. Exatamente. Né? Sem que você tivesse... Você não sonhou ser cineasta, você não sonhou ser... Só tem um clique, né? Lá, quando eu era garoto, que eu queria casar com a Romina Power. Tudo por causa da revista Cinelândia. Eu quero casar, eu quero essa menina aqui Samanta, traz ela pra cá. Minhas irmãs, minhas primas morreram de rir, que é isso? Papai? Agora, vou fazer um parênteses aqui para perguntar uma curiosidade. Essa sucessão de fatos, em algum momento, te fez chegar perto dela? Em alguma parte do mundo? Conversamos e eu escrevi um roteiro. Olha aí. Que está escrito em inglês. Exatamente. Você a conheceu, então? Só teve a chance de conhecê-la? Por telefone. Nós falamos. Ela morando na Califórnia, cuidando da mãe, já com 92 anos, a Linda Christian, que foi uma das mais lindas atrizes de Hollywood. Sim, mulher, que foi, na época, mulher do Tyrone Power, né? Tiveram 3 filhos. O Tyrone Jr., a Romina e uma outra menina, que eu esqueci o nome agora. Então, assim, eu a procurei, achei-a no Facebook, ela me respondeu, isso foi em 2000 e vou dizer quando foi isso, 2005. Nesse século. Nos primórdios do Facebook, né? Já nesse século, nos primórdios do Facebook. Eu encontrei, acho que encontrei ainda no Orkut. Ela tinha um grupo no Orkut. Aí eu mandei uma mensagem para ela, dizendo, eu tenho uma história e tal, assim. Eu já parei com o cinema, e ela foi uma excelente cantora. Ela cantou junto com Albano, um cantor italiano, fizeram uma dupla, ganharam todos os prêmios de Sanremo. Ela cantava em italiano. Ela ainda está viva, ela fala 5 idiomas ou 6, sei lá. Trabalhou em vários filmes, fez filmes de sucesso como atriz, depois virou cantora junto com o Albano. Então, como eu fui seguindo essa carreira dela, por curiosidade, eu comecei a bolar uma história que começa lá em Quissamã e termina em Hollywood, ela pintando os quadros dela. Eu tenho essa história. Não, dá um pedacinho só da história. A história é exatamente aquilo. 2 meninos brincando de zorro, sabem que o Tyrone Power morre. Então é a história do ponto de vista do menino que se apaixona por uma foto. Por uma foto. Tá. Exatamente. Isso tá na história. Tá na história. Se apaixona por uma foto e mais tarde viaja para a Itália e vê lá Festival de Sanremo com Romina Power e Albano. E aí vai assistir o show deles, fica encantado com o show e aquilo cai na cabeça para escrever um roteiro de cinema.
Legal, essa história bacana. existe. E, enfim, nunca estive com ela pessoalmente, mas a gente conversou, não foi só uma vez, a gente conversou 2 ou 3 vezes. Mas ela estava cuidando da mãe. A Linda Christian faleceu, bom, claro, com Alzheimer, com demência e tudo, mas ela ficou muitos anos cuidando da mãe numa cidade na Califórnia chamada Palm Springs. Palm Springs. E isso ficou para trás. Eu nunca mais falei do assunto. Ela voltou a cantar. Recentemente ela fez uma dupla de volta com Albano. Fizeram um programa na TV italiana, acho que na RAI. Assisti esse programa, achei magnífico. Mas ela já é uma senhora, né, de 70 e poucos anos. Eu estou com 77. Ela deve estar com 72, 73 por aí. Né? Essa diferença de idade da menina e do garoto lá de Quissamã. Então é isso aí. Mas nunca é tarde. Não, para montar essa história não é tarde, para fazer o roteiro também certeza. Um tempo atrás aí, sei lá, um ano atrás mais ou menos, eu numa dessas minhas incursões da madrugada, porque eu sou um cara da madrugada, né? Eu trabalho até tarde, durmo tarde, então às vezes eu estou tarde da noite trocando de canal, é muito comum isso. Browseando. É muito comum. E aí, eu trocando de canal, eu estava vendo uma produção antiga da TV Manchete, que eu não lembro se foi Chica da Silva, Cananga do Japão, mas eu acho que foi Chica da Silva. E Chica da Silva foi a novela em que apareceu pela primeira vez a Thaís Araújo. Né? Menininha, muito novinha ainda, apareceu a Thaís Araújo ali em Chica da Silva. E aí eu tenho o hábito quase, que é um transtorno obsessivo compulsivo meu, de ler ficha técnica. Claro. Eu tenho essa mania de ler ficha técnica. É coisa de maluco, gente, não repara não. E Vila Fídias Barbosa. Assistente de produção. Assistente de produção. Você foi parar na TV também. Fui. Eu entrei para a TV Globo assim que eu... Bom, aí a história corta um pouco, anos 60. Eu consegui me formar no inglês e inclusive... Tirei o meu diploma de professor de inglês em 1969, mas não dei aula até 84. Só comecei a dar aula em 84. 15 anos depois, né, que eu senti a necessidade de virar realmente um professor e dou aula até hoje. Hoje eu dou aula online, com poucos alunos, mas dou aula online. Então, o que acontece? Nesse momento em que os anos 60 me deram alguns filmes de trabalho, inclusive um que é icônico, chamado Estranho Triângulo, pela Roberto Farias Produções. Ajudei também a produções que vieram para Macaé fazer filme de cangaço, dando ideias de locações e tudo. Em 1970, eu pego um navio e vou para a Europa para fazer uns cursos que a gente chamava na época de cursos de extensão cinematográfica, que eu não tinha grana para bancar uma faculdade de cinema na Europa. No Brasil ainda não tinha faculdade de cinema. Só no final dos anos 70 que começou. Então eu fui para a Europa para fazer um curso e viajar um pouco, viajar de mochileiro e poder mostrar um pouco, né, conhecer um pouco o mundo. E aí, quando eu voltei com os certificados da TV Espanhola, do IDEC e do INSAS, que são escolas de cinema, e a TV Espanhola me deu a oportunidade de fazer um curso de assistente de estúdio, que eu posso explicar depois o que é um assistente, o que faz um assistente de estúdio, de TV. Em Paris e em Bruxelas, eu fiz cursos esporádicos de extensão cinematográfica, ou seja, um curso de direção, um curso de edição, de montagem, na época a gente chamava nem edição, montagem. E vim para o Brasil. Voltei para o Brasil no final de 72, por aí. Quando eu chego, eu encontro o meu amigo Mário Monteiro, com o qual eu já tinha trabalhado em 2 shows no Teatro Toneleiros, um com Chico Buarque e outro com a Elisete Cardoso e o Tamba Trio. Eu fui o diretor de cena e fiz toda a iluminação, eu operava a luz, operava o áudio. Tudo já estava preparado pelos técnicos, eu só fazia a operação. Não era um técnico, não era eletricista nem nada, mas eu aprendi a montar luz, aprendi a montar som, colocar os microfones no lugar certo e tal, né? E aí o Mário Monteiro, que era cenógrafo e grande cenógrafo da TV Globo, Fídias, você tem que ir lá. Ele tinha feito esse cenário da Elisete, vai lá na Globo, que eles estão precisando de um assistente de produção para um programa novo que vão lançar. Era o Caso Especial. Caso Especial, famoso. Caso Especial. E aí eu entrei para o núcleo do Zimbinski,
com um diretor como Domingos de Oliveira, voltando para minha... fazendo aquele ciclo, né? Domingos, que eu tinha conhecido nos anos 60 lá no Teatro Jovem, fazendo essa peça infantil, ele era o diretor, e Domingos era diretor de núcleo do programa, do Caso Especial. Ali eu fiquei e comecei a trabalhar em novelas também como assistente. Selva de Pedra, Fogo Sob Terra, depois eu fui fazer um papel em Saramandaia, fiz um papel em Bandeira 2, enquanto isso estava lá no Caso Especial, fiquei lá na Globo 2 anos como empregado, contratado, depois eu saí para ser freelance, que eu fui começar na publicidade, aí sim. Comecei na publicidade como diretor de produção e produtor executivo de filmes comerciais. Aí você volta para publicidade, contratado. Uma volta bem puxu, né? Top. Como diretor de produção e produtor executivo de publicidade de agências das mais tops do Rio de Janeiro da época, Macan Erickson, a Grant, a Alcântara Machado, MPM. E essas agências todas eram meio que consorciadas com grandes agências internacionais. Todas. Né? Todas elas tinham filiação aqui no Brasil de agências internacionais. E fazíamos comerciais, publicidade. Então eu fui para uma produtora, primeiramente uma produtora chamada Filmes 3, que eram 3 sócios, um francês, 2 franceses e um brasileiro. Especializada em filme publicitário. Só publicidade, só fazia publicidade. Quais produções grandes, famosas, que se notabilizaram na publicidade brasileira, das quais você participou? Eu fiz Que Bom, C&A, Hollywood, Minister. Os cigarros, né? Os cigarros e os drinks, as bebidas. Não me diga que era você que escolhia as trilhas musicais. Não, a agência já vinha com a trilha pronta para que era um negócio fabuloso, cara. Isso aí. Toda a música do cigarro Hollywood virava sucesso. Hoje eu estava, inclusive, pegando um DVD antigo, onde tem um portfólio meu, onde tem desses filmes todos. Sim. Eu vou digitalizar ali num amigo aqui em Macaé para ter a cópia digitalizada para poder colocar no computador. Eu tenho de muitas coisas. Aliás, no momento eu estou digitalizando todo o meu material. Tanto o material que eu tenho de jornais, revistas e publicações das mais diversas, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu estou digitalizando tudo, já fotografei tudo, ainda tenho lá umas 500 fotos para digitalizar, e eu acho que eu encerro isso. Eu preciso doar isso para alguém, para alguma entidade. Eu acho que eu vou lá para Quissamã, né? Para Quissamã, para doar para a memória de Quissamã todo o meu material, se é que vai ser de algum interesse, né? Não, com certeza será, disso eu não tenho a menor dúvida. Então você foi para a publicidade, fez filmes assim famosos, né, de produtos de ponta, né? Os comerciais, produtos de ponta. Produto Atlantique, Esso, mas muita coisa. Tudo líder de mercado. Tudo líder de mercado, porque as produtoras que eu fui trabalhar eram produtoras top. Né? Primeiro a Filmes 3, que só tinha cliente bom, clientes excelentes. Me lembro de um comercial da Água Mineral São Lourenço, que a gente foi fazer, a gente precisava fazer um casting, e eu tinha uma amiga que era minha vizinha, atriz. Muito interessante essa história. Eu falei assim, poxa, Irene, vai lá fazer o teste que acho que vai passar. Ela tinha umas pintinhas no rosto e botaram uma roupa de freira. Era a Freirinha, comercial da Freirinha da Água Mineral São Lourenço. Esse comercial ficou famoso, rapaz. Eu acho que eu lembro desse comercial. Muito, muito legal. E ela andando de bicicleta, a gente fez várias cenas em lugares diferentes, tanto da Serra, Petrópolis, e também naquele grande... A Igreja da Glória, na Igreja da Glória, convento. O Outeiro da Glória. Outeiro da Glória. Filmamos lá, ela chegando no outeiro e tal. E aí vai lá, com sede, né? Pega e bebe a água São Lourenço, né? Que tinha a ver com a Igreja São Lourenço. Mas você, num determinado momento, deixa isso tudo e vai viver nos Estados Unidos. Mas aí tem uma conexão. Sim. A conexão é a seguinte, eu estava trabalhando na Blow Up, que já era uma produtora já no final dos anos 70, trabalhando com a Blow Up, empresa produtora do Rio de Janeiro, fazendo uma série de Coca-Cola. Era Coca-Cola, Fanta laranja e não sei se já tinha Fanta limão. A gente estava fazendo Coca-Cola, Fanta e tal. E era muito trabalho, era assim, 12 comerciais de 30 segundos para entregar
para o cliente. Só que o tempo começou a ficar muito ruim no Rio, não dava para filmar, a gente precisava de sol, e tinha um dos segmentos era jogo de vôlei, outro era na praia, outro era em tal. Então a gente não conseguia filmar. Nesse momento me chama um amigo que eu já conhecia de outras áreas, né? De atuação, teatro, cinema também, o Herbert Richards Jr. O Júnior me liga e fala: filhos, estão precisando de um assistente de produção num filme de longa-metragem estrangeiro que vai ser filmado aqui no Rio Vassouras, na verdade, estado do Rio. Lá no sul. Em Vassouras. E eles estão precisando de um assistente de produção que fale inglês. Eu falei: pô, legal. Cheguei lá, conversei com o diretor de produção em inglês, né? Entreguei o meu currículo. O cara falou: que bacana e tal, não sei o que legal, gostei e tal. E me chamou para a segunda entrevista. Eu falei: caramba, e agora como é que eu vou deixar a produção da Coca-Cola, né? Como é que eu vou deixar a produção da Coca-Cola? Mas eu tinha um bom assistente. Eu chamava ele de Pompom. O cara, ele tinha um cabelão aqui, um Black Power. Era o Pompom. Pompom, você vai segurar essa barra da Fanta aí da Coca-Cola, porque eu acho que eu vou para Vassouras ajudar lá numa produção. Eu não sabia o que era, cara. Eu não tinha ideia do que era. Você não imagina o meu primeiro dia de trabalho como foi lá. Uma doideira total. Tinham acabado de chegar dos Estados Unidos, era um filme americano, para ser filmado em Vassouras, chamado Colheita Selvagem, Savage Harvest. E foi esse filme que eu me integrei à produção de uma tal maneira, conversei com o meu patrão, que era um trabalho freelancer, né? Falei: Franklin, desculpe, mas a oportunidade bateu na minha porta, eu vou trabalhar com os americanos em Vassouras. Tinham acabado de chegar 22 leões, 6 hienas e 6 leopardos, estavam presos na alfândega do Rio de Janeiro. Não conseguiam liberar. Ninguém conseguia ir lá liberar. Aí eu contratei um despachante famoso no Rio, o Teixeira. Teixeira, vamos lá comigo. Quebra essa lá para nós. Vamos lá quebrar essa. Rapaz, eu consegui quebrar junto com os caras da alfândega, porque eles também já estavam de saco cheio de ter leão em jaula, e os leões já estavam perdendo até a memória. Eu acho que o calor desgraçado do Rio de Janeiro. Liberaram todos os leões e foram todos para Vassouras. E quando os leões chegam em Vassouras e eu chego também em Vassouras, eu vejo o seguinte: uma desorganização total na produção. Uma coisa assim que eu nunca tinha visto, nem no mais barato filme publicitário que eu trabalhei. Talvez tenha sido um filme da Cachaça Praianinha. O diretor não chegava, eu tive que dirigir. Quer dizer, uma coisa bem, como vamos dizer, tabajara, né? Eu que era diretor de produção, passei a dirigir o comercial, porque o diretor do filme não chegou. Era aquele da cantoria na beira do mar? Não, esse aí foi da Praianinha? Num lugar chamado Restaurante Os Esquilos, lá no Alto da Boa Vista, em que tinha uma mulata linda, maravilhosa, que sambava, e o pessoal tocando uma musiquinha, e tinha a musiquinha da Praianinha. Aquela Praianinha, bota uma cachaça, me dá um pouquinho, né? Bota no copo, me dá um pouquinho. Uma musiquinha daquelas, aqueles jingles antigos. E aí foi... Até isso a gente tem que fazer, né? Bom, nesse momento, eu cheguei pro produtorzão, Mr. Sandy Howard, e ele falou assim: você que é o assistente e tal, não sei o que, começando a falar inglês com ele, eu preciso que você venha me ajudar aqui num detalhe, numa tradução. Eu falei: não, seu Sandy, não, seu Sandy. Deixa primeiro organizar essa bagunça aqui, não, eu pedi demissão. Eu falei: seu Sandy, eu tô indo embora. Eu tô com uma produção de Coca-Cola me esperando no Rio, que tá me desafiando muito mais do que isso aqui. Isso aqui tá uma zona. Eu não sei quem é o seu diretor de produção, não sei o que tá acontecendo aqui, mas tá muito bagunçado. Eu não vou ficar aqui. Ele falou: vamos conversar. I want to talk to you. Eu falei: ok. Sentei na mesa com ele, ele perguntou: o que tá errado? Tá errado que estão roubando madeira do senhor, estão roubando negativo. Eu não gosto disso, não entro nessa, não quero participar disso. E estou vendo que o seu filme, que o senhor está marcado para começar dia 15 de julho, se começar 15 de agosto é muita sorte. Ele falou assim: eu quero você aqui comigo, eu vou te contratar. Eu falei: sim, mas eu já sou assistente de produção, você vai trabalhar comigo, você vai ser o diretor de produção da unidade brasileira. E aí começou. Aí você organizou a bagunça. Organizei tudo. Botou ordem e trouxe uma equipe para trabalhar comigo. E essa equipe me deu o gringo te deu carta branca. O Sandy Howard? O gringo? O diretor. Deu carta branca total. Sim. Você organiza para mim. Eu falei: tá bom. Bom, ele viu meu currículo, falou: pô, esse cara já fez teatro, cinema, publicidade, tá aqui com isso, ele talvez me ajude. E fala inglês, porque
na equipe. Facilita para Chu, né? O pessoal falava nós vai, nós vem, né? E eu conseguia levar uma conversa inteira com ele e de igual para igual. Conversando com ele de igual para igual, não tinha aquela coisa. Aí então, o que acontece? Eu fiquei na produção, organizei tudo, eles gostaram de mim. Os 22 Leões só teve um ataque numa atriz estrangeira, porque o resto foi tudo organizado direitinho com os técnicos e os treinadores americanos, que vieram especialmente para isso. O filme está disponível na internet, quem quiser assistir, chama-se Colheita Selvagem, mas no Brasil passou com outro nome. Passou com o nome de Feras Sanguinárias. Chama-se em inglês Savage Harvest. Está na internet. Está lá o meu nome, toda a equipe que eu coloquei para trabalhar. E esse filme foi assim. Quando terminou a produção, todos, do produtorzão aos treinadores de animais, todos me deram seus cartões. E falaram, quando for na Califórnia me procura, quando for na Califórnia me procura, quando for na Califórnia me procura. Tá bom, ficou assim. Eu voltei a minha vida de publicidade, eles foram embora, 3, 4 meses depois da produção. Só que um mês depois chega um produtor me procurando. Falou assim, o Sandy Howard me deu o seu nome. Eu quero trabalhar com você. Falei, tá, legal. Tá, o que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. E no final dessa pesquisa que fizemos juntos, ele falou, olha, para eu continuar com o roteiro que eu quero fazer, eu quero te levar para a Califórnia, para você passar 3 meses lá comigo, e finalizando esse roteiro, me ajudando na pré-produção, e vamos voltar para o Brasil para filmar. Era filmagem na Amazônia, em Foz do Iguaçu, em Brasília. Tinha um roteiro muito doido chamado Jesus Factor. E aí fui para a Califórnia para passar 3 meses, com tudo pago. Fiquei 9 anos. E aí essa história só dá para ser contada no segundo podcast, né? E aí, então, você foi de Quissamã para Califórnia. Do Rio, né? Eu estava no Rio. De Quissamã para Califórnia. Hollywood, né? Fui caí lá, caí na Paramount, na Universal. Sim, você trabalhou nesses grandes conglomerados cinematográficos americanos, todos. Não, em 3 deles. Em 3 deles? 3 deles. A Hollywood Studios, na Paramount e na Universal. É tudo, né? Coisa pra chuva. São os grandes da parada lá, né? Eram os grandes. Mas assim, como? Eu não pertencia ao sindicato. Então eu tinha que entrar... Essa parada lá é forte, né, filho? Caramba. Dos sindicatos, né? Nunca consegui me sindicalizar nos Estados Unidos. É muito Tanto forte, que primeiro eu né? não tinha documento. Eu era um estrangeiro. Sim. Eu tinha Você não tinha o visto de trabalho, pelo menos? Não, só consegui mais tarde. Sim. Mas quando eu cheguei, não tinha. Então, para eu, por exemplo, trabalhar no estúdio, eu entrava pela empresa produtora que me contratou. Então, a empresa produtora apresentava os nomes dos funcionários, eu entrava lá representando essa empresa chamada Celluloid Inc., que era essa produtora que veio para o Brasil para filmar depois, acabou filmando na Costa Rica também. Então, com esse projeto de ida e volta para os Estados Unidos, vai e volta, o que aconteceu? Os produtores americanos, querendo filmar no Brasil, tinham o meu nome, que o consulado brasileiro dava 3 nomes de produtores brasileiros que moravam em Los Angeles e que podiam ajudar os produtores americanos a vir para o Brasil filmar. Eu comecei a trazer programas de televisão, publicidade, documentários, acompanhando os produtores. Você virou referência para ambientar os caras na chegada no Brasil, ser um facilitador, um articulador de ações, para eles poderem... Locações, elenco, facilidades operacionais, transporte, hotel, alimentação, tudo isso. Eu providenciava toda essa parada, né? Um agente local. Era a gente chama de liaison, International Production Liaison, que é o que eu sou até hoje, só que muito menos quantidade, que depois que chegou a internet, meu amigo, o meu trabalho virou. A internet puxou o tapete de muita gente. Virou. Coisa, e hoje, com a inteligência artificial, vai tirar trabalho de muita gente também. Tá doido. A gente viu recentemente, só para fazer um parênteses, a greve em Hollywood, né? Das grandes produtoras lá em Hollywood. Escritores, roteiristas. Que começou pelos roteiristas, porque já tinha produtora botando as manguinhas de fora de fazer roteiro em inteligência artificial. Exatamente. Né? E os roteiristas lá cruzaram os braços. E a coisa bacana que eu gosto nos Estados Unidos é o seguinte: os roteiristas iniciaram a greve e os atores seguiram. Compraram a greve. Seguiram.
Isso é muito bacana. Seguiram. Isso é Muitos muito diretores bacana. também foram juntos. Diretores. Deram apoio, tanto que eles conseguiram não logo, demorou um certo tempo, mas conseguiram dobrar e hoje estão todos trabalhando de acordo com os seus próprios empreendimentos e com contratos que são sérios, né? Fazendo um corte aqui pro presente para a gente falar um pouco de tecnologia. E você, tanto quanto eu, aliás, você muito mais do que eu... Que isso? Dá aula. Não, você muito mais do que eu, acompanhou as migrações dos processos tecnológicos. Você pegou a fita e chegou no quadruplex, digital. era fita quadruplex e filme 16mm, preto e branco. Os aparelhos eram do tamanho de uma geladeira. Coisa horrorosa. Hoje é tudo do tamanho quase que de um smartphone, uma coisa mínima. Então, lógico que você, tanto quanto eu, não é o inimigo da tecnologia. A tecnologia é um facilitador. Mas, no caso da inteligência artificial em particular, você concorda que tem que ter um balizamento? Com certeza. Pro uso dela? Com certeza. Precisa ter uma orientação. Você não pode simplesmente jogar ali o que você quer, inclusive trocar vozes, né, de atores internacionais e fazer dublagem, que é uma coisa... Está se discutindo também que é algo que a gente tem feito ultimamente, né, também. Sim. Isso tudo, toda essa migração, tanto de ter começado em teatro com um roteirinho de peça infantil e hoje a gente está trabalhando com roteiros internacionais, de filmes internacionais, né? E a gente já dublou, não sei se você, mas eu já dublei filmes russos, poloneses, franceses, espanhóis, mexicanos, colombianos e americanos. Quer dizer, a gente tá num mundo muito doido, né, cara? Eu já dublei russo. Você dublou russo. E turco. Turco. Muito ruim. Eu fiz o turco, lembra? A gente fez o turco juntos, o Kenan. O troço muito ruim. O Kenan muito doido, aquele ruim. Assassino louco lá, pirado. É muito ruim. Mas assim, quando eu falo de ter um balizamento também, é de você ter um mecanismo legal que estabeleça limites para o que pode ser feito com a inteligência artificial. Porque, na minha opinião, toda a tecnologia ela surge como uma facilitadora e também uma diminuidora de custos. E quando se fala em diminuir custos, entende-se também tirar pessoas do negócio. Com certeza. Porque o empresariado do entretenimento, de um modo geral, todo o pensamento de diminuição de custo está diretamente ligado a suprimir pessoas. Querem ganhar mais dinheiro. É onde você resolve tirando pessoas. Isso. Mas também a tecnologia não pode desempregar todo mundo. Não pode dizimar uma categoria, seja ela qual for, seja o roteirista, seja o dublador, seja quem for. Senão, daqui a pouco vai ser tudo robótico, tudo artificial. Exato. Nada vai ser real. A gente viu agora o recente, que foi o start que o pessoal, entrando na dublagem, o pessoal da dublagem no Brasil teve, foi o comercial do Banco Nômade, que foi um assombro, que é um comercial estrelado pelo ator Will Smith, em que ele fala em português com a voz dele. Doideira aquilo, eu vi. Foi uma versão dublada feita por IA, em que ele fala em português com a voz dele, Will Smith. Com certeza, eu vi. Pavoroso. Muito louco isso, né? É um negócio pavoroso, porque isso pode ser... O cara pode fazer um filme inteiro e depois transcrever, vamos usar essa licença, para qualquer idioma que quiser. Ele pode botar a voz do Will Smith em russo, em espanhol, em italiano, em português. E virou uma doideira, né? Isso aí. Vira realmente uma doideira. Vira. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque tá tomando o planeta, né? Outro dia, para fazer um teste de uma historinha, né? Um comercial, o meu colega Elinho, o Wellington Gomes, né? Sim. Eu fiz criar um comercial tal, não sei o quê. Geralmente eu crio um comercial quebra-cabeça em 2 horas, 2 horas e meia, para colocar no tempo certo, o texto certo, pensar em quem é que vai ser o locutor e tudo mais, né? Você leva 2 horas criando um texto. Ele jogou no chat GPT. Não, eu. Ah, você. Não, o que eu fiz? Eu coloquei, cria um comercial de 30 segundos, assim. Cara, o que veio, impressionante, como veio bem elaborado, como veio com princípio, meio e fim. Falei assim, cara, o que é isso? Ele gera aquilo em 40 segundos. Em 1 minuto eu tinha o resultado no comercial, que às vezes eu levo 2, 3 horas para criar. Então, realmente, é o que você acabou de dizer, né? Vamos dizer, estamos passando um outro limiar, né? Um novo limiar, que é o limiar da inteligência artificial. O Fidias Barbosa
foi de Quissamã a Hollywood. De Hollywood ele foi para Miami Beach, mas voltou para Macaé, voltou para a região, né? Ele está naquele período de transição, vai dar um pulo lá, né? Aquela coisa toda. Os 3 filhos nasceram lá, né? Um na Califórnia e 2 na Flórida. Sim. Mas os 3 estão fora da Flórida. A menina, a Carol, mora na África. Trabalha numa ONG internacional. O Frederico mora no Rio e hoje está aqui em Areia Branca. E o Nicolas mora na Colômbia. Outro dia o Nicolas, meio que me dando uma bronca, que é o meu filho mais velho, falou assim: você tirou a nacionalidade e agora você volta para o Brasil? O que é isso? Você não vai voltar para Miami? Eu falei: o que eu vou fazer em Miami? Vocês não estão aí, meu neto está com você na Colômbia. Né? O Fred está aqui comigo, a Carol está longe. O que eu vou ficar fazendo aí, cara? Não tem jeito, eu vou ficar no Brasil porque tem uns editais aqui que dá para entrar. Eu fiz puxei essa coisa de Hollywood para Miami, de Miami de volta para cá, exatamente para te perguntar sobre isso. Teus projetos que estão em andamento agora na área de produção, você... Foi um negócio, um gol de placa esses editais de fomento à cultura, né, Ofício? Ajuda muito porque, por exemplo, muitas pessoas, muitos produtores culturais, né, fazedores de cultura, não tinham, os locais, né, dos municípios, eles não tinham como produzir e como lançar seus produtos. E esses editais, tanto a Lei Paulo Gustavo, quanto agora a Lei Aldir Blanc, né, que voltou, eles permitem que você faça projetos de dança, projeto de circo, de exposições, de filmes, de documentários, né? Contar memória da cidade, apresentações diversas, inclusive literatura. Desculpa. Então, isso realmente, para quem passou tantos anos fora e chega de volta e com uma memória local que eu sempre tive, porque a minha infância e a minha juventude passei por aqui e nunca deixei de estar aqui, eu estou trazendo essas histórias de volta. Porque você falou, você voltou. Na verdade, o que acontece? Eu nunca saí. Quando eu comecei a trazer os americanos para filmar no Brasil nos anos 80 e levar os brasileiros para filmar nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, eu ia e voltava, Então, de repente, eu estava um dia na TV Globo procurando uma atriz, em 1986, e aí o Roberto Talma, que estava produzindo Anos Dourados, falou assim: filhas, eu tenho um trabalho para você. Mas eu não vim trabalhar, eu vim pegar, eu não me lembro o nome da atriz, não sei se era Drica Moraes, uma atriz que estava começando jovem para fazer o nosso filme, o tal do Jesus Factor. E aliás, esse já era o River of Death, era o Rio da Morte. Já era um outro filme, me enganei aqui. Mas sim, aí eu falei: vim aqui buscar uma atriz. Ele falou assim: não, você vai fazer comigo, eu estou fazendo uma série, essa série tem a tua cara. Eu falei: que série é essa? Anos Dourados. Eu lembro de ver teu nome na ficha técnica também. E aí eu fui fazer Anos Dourados, liguei para o meu produtor dos Estados Unidos: quando é que a gente vai filmar? A gente vai filmar só em setembro. Eu falei: peraí, então vou ficar 3 meses aqui fazendo com o Roberto Talma, que era meu amigo desde o início da Globo. Ele era editor, eu era assistente. Ele já era produtor em 86 e eu fiquei com ele, fiz Anos Dourados, ainda fiz uns programinhas na época, chamado de uma sériezinha que tinha na Globo, chamado Teletema. Eu fiz o Teletema e os Anos Dourados. Foi meu último trabalho no estúdio. Mais tarde eu comecei a fazer aberturas de novelas fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, Canadá, Califórnia e Flórida. Levei a equipe para lá para fazer. Novelas da Globo. Da Globo, Já sob a batuta do Hans Donner. Com o Hans Donner fazendo as aberturas dele, mas eu fazia os primeiros capítulos. Sabe aqueles primeiros capítulos que Perigosas Peruas teve isso? Eu fiz Perigosas Peruas na Califórnia. Que Rei Sou Eu fui pegar todo o material de Contra-Regra no estúdio da Universal. Aliás, não, foi no estúdio da Warner, Columbia Pictures. Sim. Foi no estúdio da Columbia. Todo o material de Contra-Regra, a gente, lá no estúdio, a gente fotografou tudo para o produtor que Rei Sou Eu trazer para o Brasil e fazer réplica daquele material. Sim. Então também foi ótimo. Aquela roupa de época, roupa de época, isso, e também os acessórios de época, roupas de couro e tal, não sei o que, espada. Foi maravilhoso. Luciano, o príncipe Luciano. Isso, exatamente. E também fiz o Deus Nos Acuda, com a grande atriz
lembrar o nome dela agora. Deus nos acuda foi Marília Pêra, não foi? Deus nos acuda foi com aquela atriz maravilhosa, vou lembrar o nome dela já. Mas Quem Rei Sou Eu foi Teresa Raquel, que era a imperatriz lá, rainha. Exato. Vou lembrar o nome dela já. Mas aí, bom, em Perigosas Peruas foi com a Sylvia Pfeiffer, que a gente fez a abertura lá na Califórnia. E na Flórida a gente fez Deus nos acuda, o Jorge Dória estava lá. E foi muito bom que a gente se reencontrou depois de alguns anos, muito bacana. E eu tenho até a foto com ela, depois eu vou me lembrar o nome. Mas é uma atriz conhecida, ela arrebentou na Globo. E depois eu fui fazer algumas coisas para a Globo, para o Hulk, em Miami, mas como um freelance. Um freela, né? E os teus projetos daqui para frente? Você está produzindo coisa aí dentro da lei de incentivo, da lei Aldir Blanc. O que você tem de novidade para frente? Olha, no dia 26, daqui a 2 semanas, hoje é dia 12, né? A gente está gravando hoje, 12. Então, no dia 26 de setembro, às 18 e às 20 horas, eu vou apresentar a leitura de um roteiro de época que eu escrevi sobre um assassinato que ocorreu nas areias da praia da Imbitiba em 1878. Isso é fato? Fato. É uma obra factual. Factual, baseado em fatos reais. Sim. Então eu escrevi um roteiro de um média-metragem dentro da lei Paulo Gustavo, e na lei Paulo Gustavo eu tenho que ter uma contrapartida, apresentar a leitura pública. Então já contratei os atores macaenses daqui, Zé Guilherme, Marcelo Atahualpa, Gilberto Alves, Hernani Klaus, Brenda Curitiba e Ellen de Freitas, que são os 6 atores que vão ler. É uma leitura dramatizada do filme, com o público presente. Por que o público presente? O público vai ajudar a arrumar o roteiro. Porque quando você faz uma leitura de um roteiro, você nunca tem ele completo. É sempre bom ter público para que depois da leitura você ouça o que eles têm a dizer. Mas esse fim podia ser outro, esse ator, essa história, esse momento, quando que aconteceu? Ou seja, o roteiro vai surgir de uma certa interatividade. Ele já existe, ele está em desenvolvimento. Não, sim, então, mas ele vai surgir de forma consolidada depois dessas apresentações. Certo. 2 apresentações, às 18 e às 20 horas. Isso vai acontecer em quais dias? 26 de setembro, no Museu do Legislativo. Isso, no Palácio Cláudio Moacir. Palácio Cláudio Moacir, no plenário Alba Corral. Isso. Chama-se plenário Alba Corral. Isso aí. Então, lá dentro vamos ter os atores, o público presente, e eu vou dirigir a história, vai ter uma pessoa que vai nos apresentar, e ali estaremos fazendo a leitura dramatizada com esses atores macaenses. Esse projeto está na Lei de Incentivo. Lei de Incentivo do Paulo Gustavo. Na Lei Paulo Gustavo. Lá é Paulo Gustavo. Maravilha, gente. Mais tempo tivéssemos, mais histórias teríamos. O garoto de Quissamã, Fídias Barbosa, teria para contar, né, Fídias? Pode crer, é isso aí. O que deixa a gente já de portas abertas para um novo bate-papo, para um novo podcast aqui no Raiz. Mas você falou uma coisa muito interessante. Tudo na minha vida aconteceu organicamente. Eu não procurei. Você não foi atrás de nada? Não. Eu não procurei emprego nessas áreas. Os empregos vinham para mim, me convidavam, me chamavam, me chamam até hoje. É gostoso, isso é muito bom, cara. Isso é maravilhoso. Hoje ninguém me chama mais, né? Um velhinho de cabelo branco e tal, o que ele pode fazer? Dublagem e um personagem de coroa, né? Num filme qualquer. Mas eu tô aí, eu tenho uns projetos de direção, tem um roteiro pronto, um roteiro de cinema, de uma peça teatral que eu dirigi em Macaé em 2000, uma peça chamada Mota Coqueiro, Culpado ou Inocente, que levei 23 atores com 28 personagens diferentes no Teatro Municipal de Macaé. Que conta a história do último condenado à morte no Brasil, Manuel da Mota Coqueiro. Manuel da Mota Coqueiro. E eu tenho o roteiro cinematográfico que eu quero colocar agora na lei para captar com uma produtora do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, essa produtora, eu digo nós, que eu já tenho procuração dessa empresa já para desenvolver alguns projetos e já começar a correr atrás. Um filme chamado Meu Doce Rabugento, coprodução com a Itália, Il Mio Dolce Brontolone, que é uma comédia. São 4 atores, passado em São Paulo e também na Itália. Já estamos tocando esse projeto pela lei do ICMS de São Paulo, e estamos também com um projeto de uma série
chamada A Bela Travessia, que também fala da imigração italiana no Brasil a partir do ano 1895, e essa história se desenrola até 1955. São 50 anos de história em que a gente conta a saga de um personagem de um livro, esse baseado em fatos familiares, mas totalmente criado por um autor que escreveu o livro. Depois de ler o livro, eu falei, isso aqui dá uma série. E já montei os capítulos junto com uma equipe, né? Nada sozinho, e ninguém faz nada sozinho nesse nosso empreendimento de criação cinematográfica e hoje das séries de streaming. Eu tô louco para entrar numa série de streaming, então talvez seja essa que vai me levar para lá, talvez para pendurar as chuteiras antes dos 80. O Fidias Barbosa é o seguinte, não para, alta rotação de criatividade. O Fidias, muito obrigado por estar aqui com a gente, atender a esse convite, enriquecer o Raízes com as tuas histórias. Já deixo aqui de público um convite feito para você voltar, porque eu acho que a gente tem muito mais o que falar, muito mais o que dizer, porque a tua trajetória é inspiradora, no sentido de que, em que pese você não ter procurado nada, ter sido procurado pelas vocações que se abriram diante de você, o fato objetivo é que você foi um garoto que saiu de Quissamã e foi parar em Hollywood. Isso já é uma vitória, né? Já é uma grande vitória. E isso eu devo aos meus pais, essa facilidade, porque nunca disseram para mim assim, não vai, não faz, não, disseram, vai, faz. Pai, eu tô com 3 trabalhos, eu tenho uma peça infantil fim de semana, eu tenho uma peça de teatro adulto e eu tenho meu emprego. Siga! Se você aguentar, vai embora, porque trabalho não faz mal a ninguém. Então, minha mãe também dando apoio, claro, estão no céu me olhando até hoje. Então, tenho que agradecer isso a eles. E realmente a você hoje por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória. E como eu disse antes, realmente, orgânico. Poucas vezes eu mandei meu currículo, ninguém respondia. Poxa, então tudo bem. Quando me convidava, eu ficava mais feliz. Não, ser convidado é muito bom, é bom demais. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Até a próxima, hein? Eu que agradeço a vocês e a você por estar aqui no Raízes. E é isso aí. Grande abraço. Estamos juntos. Vamos dublar de novo, hein? Vamos dublar de novo em breve. E é isso aí. Eu sempre peço a você, compartilhe, assine o canal TV Câmara, compartilhe com os amigos, ative lá o sininho para você poder ser notificado sobre a presença de novo conteúdo no canal. Fica com a gente. Temos um encontro marcado na próxima edição do Raízes. Forte abraço. Até lá.